Olá, olá meninos e meninas do oitavo ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Hoje nós vamos corrigir os exercícios referentes à acentuação gráfica. Então vamos lá. Antes de realmente começarmos a resolver os exercícios, nós temos de entender que existem passos até você realmente fazer a aplicação da regra, de acentuação gráfica. Então, primeiro nós dividimos a palavra em sílabas, ou seja, fazemos a divisão silábica. Depois, temos de achar a sílaba tônica. Em seguida, classificar a palavra conforme a posição da sílaba tônica, entre monossílaba, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Logicamente, monossílaba só tem uma. Tudo bem, mas tente fazer então, análise, para fazer a classificação. É tanto que em algumas situações há uma certa dúvida se separa ou não, uma palavra em duas sílabas ou se é monossílaba. Beleza. E, por fim, aplicar a regra de acentuação gráfica conforme a posição da sílaba tônica e, não em todos os casos, mas na maioria deles, conforme a terminação da palavra. Tá? As últimas letras. As três últimas, ou as duas últimas, ou a última. Vamos lá, então. Questão 1. Vamos aplicar, então, esses passos aqui. Só está correta. Outra situação que nós temos de, então, observar. Você tem de observar se o comando da questão está fazendo o quê? Exigindo com que você identifique a alternativa correta ou a incorreta. Tá? Cuidado com isso. Quanto à acentuação, a palavra Patrícia. Está sem acento. Tá? Vamos fazer a divisão silábica. Tá aqui, fizemos a divisão silábica. Tá? Patrícia, então é uma proparoxítona chamada de aparente, ou alguns não concordam. Beleza, então uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Como assim? Olha só, dividimos a palavra em sílabas. Nós então vamos achar a sílaba tônica, é o tri, Patrícia. Não é Patrícia ou Patricia, é Patrícia. Então nós temos a penúltima sílaba, tá? Mais forte, e aí você olha para a terminação, termina em ditongo. Então você acentua obrigatoriamente, porque as paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X, AN, espécie de tongo, ons, on, devem ser acentuadas. Então aqui cai na regra. Ah, professor, mas se for uma proparoxítona? Todas são acentuadas, mesmo as proparoxítonas aparentes. Tá? Nós queremos a correta. Esta não está correta. Pêssego. Pêssego. Então temos aqui três sílabas. A mais forte é o pês, tá? E nós então temos uma proparoxítona. Todas são acentuadas. Pronto, está correto. Nós queremos somente a correta. Pronto, achamos. É a B. Tá? Grau. Grau é uma oxítona. Aliás, desculpe, monossílaba. Tá? Não se separa. E você não vai acentuar uma monossílaba terminada em U, só as terminadas em A, E, O, E, I, O e L de tongos abertos, acompanhados todas essas letras ou não de S. Tá? Herói. Herói tem que ser acentuada. Por quê? Porque é uma oxítona terminada em ditongo, oi. Só que o acento está no lugar incorreto, na sílaba, desculpe, na letra incorreta. Tinha que ser no O. Certo? Então, beleza. Vamos para 2 aqui. Só está devidamente acentuada a palavra. Eu vou simplesmente analisar aqui é a que nós queremos, nem sempre é correta, e depois só falar mesmo as outras, tá? Como é que se aplicaria a regra? Então, aqui, manganês. Nós temos aqui, então, a sílaba tônica nes é uma oxítona, a oxítona, ou as oxítonas terminadas em A, E, O terminado em E, aqui. Ah, professor, mas e o S? Não modifica a acentuação quando se junta a vogais, tá? Então, tem que ser acentuada. Está acentuada? Tá certo, então. É o que nós queremos, porque é devidamente acentuada. Aí nós temos aí na letra A, estrela, é uma paroxítona terminada em A, não acentua. Fóssil, é uma paroxítona terminada em L, tinha de ser acentuada. E meses, é uma, no caso, paroxítona terminada em E seguido de S. Ou seja, não tem que ser acentuada. Tá? Beleza, então vamos lá. Questão 3. Não há erro de acentuação somente em... Então não há erro, nós queremos o acerto.
certo? Vamos lá, bíceps é uma paroxítona terminada em PS, tem que ser acentuada. Terminadas em L, I, N, U, R, X, uns, PS, tá? Ditongo, uns, devem ser acentuadas. Pátio é uma proparoxítona aparente, ou para quem não concorda, uma paroxítona terminada em ditongo. Tem de ser acentuada, que não está acentuada. Nós queremos o acerto. Aliás, eu falei que vamos direto para o acerto, né? Então vamos lá. A letra D, vê-lo, porque você, quando vai analisar uma palavra que é acompanhada de um pronome pessoal, do caso oblíquo, você vai analisar cada parte aqui de forma distinta, né? Como palavras, no caso, distintas. Então aqui V é uma monossílaba tônica terminada em E, deve ser acentuada. Ela mantém. Existe o acento diferencial, apesar de que ele é necessário porque cai na regra. É uma oxítona terminada em em. As terminadas em A, E, O, E, O, I, O, ens devem ser acentuadas. Então esta é a correta. Benigno aqui é uma paroxítona terminada em O, não deve ser acentuada. Tá? Décimo está correto, uma proparoxítona acentuada. Vírus é uma paroxítona terminada em U seguida de S, deveria ser acentuada e não está acentuada. Então está incorreto. Éden é uma paroxítona terminada em N. L, I, N, pronto, né? As paroxítonas terminadas em N devem ser acentuadas. E aí está correto, né? Está correto. Então vamos lá, vamos para a questão 4. Assinale a alternativa correta. Vamos direto para a alternativa correta. Ele mantém, porque os verbos derivados do verbo ter e do verbo vir devem ser acentuados na terceira pessoa do singular com verbo, com acento agudo, e na terceira pessoa do plural com acento circunflexo, certinho. Ele mantém, está sem acento, erradíssimo. Ele mantém com acento circunflexo, está errado porque tem que ser com acento agudo. Eles mantêm sem acento, está incorretíssimo. E eles mantêm com acento agudo, não, tinha de estar com o circunflexo. Beleza. Questão 5 agora. A sequência de vocábulos cuja acentuação gráfica segue a mesma regra então tem que seguir a mesma regra. Nós temos aqui então a letra C, papéis, paroxítona, oxítona terminada em ditongo, tá? Seguida de S, EI, alguém, oxítona terminada em EN, e manganês, oxítona terminada em E seguida de S. Todas devem ser acentuadas e todas estão na mesma regra das oxítonas, certo? Ah, professor, mas gênio, consciência, olha só, são todas, e bêbado, proparoxítonas. Estas duas são proparoxítonas aparentes, e essa daqui é uma proparoxítona real. E muitos discordam e dizem que é somente uma paroxítona terminada em ditongo. Secretária, divinatória e páginas. A mesma situação. Você tem, então, proparoxítonas aparentes, as duas primeiras, e a última é uma proparoxítona real. Certo? E como há, logicamente, essa falta, então, né, de consonância entre as ideias, né, dos estudiosos, né, referentes à proparoxítona aparente ou então a paroxítona terminada em ditongo, né, então, realmente é a letra C. Vamos para a questão 6, então, certo? Separe e acentue as palavras de forma correta e explique qual a regra de acentuação gráfica delas. Tá? Exemplo, repórter, está sem um acento. Aí vem repórter, você então separou em sílabas, né, a palavra. Você acentua, certo? Por quê? Porque você observou qual é a sílaba tônica, isso aí é um processo que você vai fazer na sua mente, né? E então você vai olhar a terminação, paroxítona terminada em R, você então coloca aqui a regra, certo? Vamos fazer então com as outras palavras? Vamos lá. Câmara. Então, mará. Beleza, ela é uma, no caso, câmara, tá aí. Uma proparoxítona. Qual é a regra da proparoxítona? A regra da proparoxítona é todas são acentuadas. Está aí. Ônix. Se separa assim. Ônix. E aí nós temos então ônix,
é uma paroxítona, porque observa, o é a sílaba mais forte e termina em x. Então, as paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X, e aí vai, certo? Ou seja, ela tem de ser acentuada e a regra é paroxítona terminada em X. Beleza? Continuando então. Temos aqui água. Temos água. Água. É um ditongo. Esse U e A não se separa na separação silábica. Assim, nós temos a sílaba tônica A. A sílaba mais forte, né? É uma paroxítona. Estamos então aqui classificando a palavra conforme a posição da sílaba tônica. É uma paroxítona terminada em ditongo. Então, deve ser acentuada, certo? Vamos lá então. Água. Paroxítona terminada em ditongo. É um ditongo porque o U aqui é semivogal e o A é a vogal. O ditongo é o encontro de um som mais fraco com um som mais forte. E a sequência vai determinar se é um ditongo crescente ou decrescente. Aqui é um ditongo crescente, tá? Porque o A é o mais forte, o último. Crescente, ou seja, do mais fraco para o mais forte. Beleza, então vamos lá. Refém. Vamos separar. Tá aí. A sílaba tônica é o re, tá? Não, desculpe, o fém, tá? É o fém. Ou seja, ela é oxítona. Qual é a regra das oxítonas? De acentuação gráfica. As terminadas em A, E, O, E, I, O, em, ens devem ser acentuadas. E aí tem a terminação em. Então, deve ser acentuada, tá? Refém, oxítona, terminada em Então tá aí. Temos aqui parabéns. Parabéns. Qual a sílaba tônica? Bens, né? Parabéns. Então tá aqui a sílaba tônica, né? Beleza. Então vamos classificar a palavra conforme a posição da sílaba tônica. Ela é oxítona, certo? E a oxítona terminada em ens deve ser acentuada? Sim. Tá? As oxítonas devem ser acentuadas terminadas em ens? Sim. As oxítonas terminadas em A, E, O, E, I, O, em, ens devem ser acentuadas. Então, a regra é oxítona terminada, de novo, em ens. Tá aí. Vê-la. Nós temos que analisar cada parte do verbo. Distintamente. São duas palavras aqui, certo? É o pronome pessoal do caso oblíquo a e o verbo, né, a forma verbal do verbo ver na terceira pessoa, certo? Então vamos lá, do singular, lógico, né? Oxítona terminada em e deve ser acentuada. Então v, o lá é átono, você não acentua, porque é o pronome pessoal do caso oblíquo a. Pronome pessoal do caso oblíquo átono. Então, observe. Então, nós vamos colocar, né, referente ao verbo ver, né? É uma monossílaba terminada em e. Tá aí. Pá não se separa. Existe no mundo real? Existe. Tá? Então, é uma monossílaba tônica. Não se separa, então você coloca o acento porque é uma monossílaba tônica terminada em A. A regra é que as terminadas em A, E, O, E, O e El devem ser acentuadas. Então nós temos aqui monossílaba terminada em meu Deus, A. Tá aí. Caímos. Caímos. Já está separada. E com acento ainda. Então vamos colocar a regra aqui na frente. Caímos. Cai naquela regra em que, observem,
O I é a segunda vogal de um hiato. Caímos. Tem a mesma força que o A. Não é como a oxítona, aliás, desculpem, a vogal junto com a semivogal, como no caso aqui de água. O U é bem mais fraco. Água. Beleza, então nós temos um I como segunda vogal de um hiato e está sozinho na sílaba. Ou seja, é aquela regra, né? Então, acentua porque é um... Eita, nós. E tônico como segunda vogal de um hiato. Pronto. Certo? Então, esta é que é a regra aqui. Conteúdo, a mesma coisa. Você separa primeiro com o Word corrigindo. T-U-do. Como assim a mesma coisa? É um U como segunda vogal de um hiato, né? Aqui é o I, tudo bem, mas a regra, né, é para essas duas letras. O U como segunda vogal de um hiato está sozinha na sílaba, então tem que ser acentuada, certo? Ou seja, na verdade aqui, se você for observar, nós temos uma paroxítona terminada em O seguida de S. Não deveria ser acentuada. Aqui nós temos uma paroxítona terminada em O. Não deveria ser acentuada, mas é porque é um outro caso. Um caso especial de acentuação gráfica. E aqui a única coisa que nós fazemos é, no caso, trocar o I pelo U. Agora vamos para esta última aqui. Temos aqui então Ju e Zis. Opa, o mesmo caso. O I, segunda vogal de um hiato, é paroxítono, não tinha que ser acentuado, olha só. Que é uma paroxítona terminada em S seguida de S. Mas é um caso especial de acentuação. É o I como segunda vogal de um hiato. Aqui o primeiro, a primeira vogal é o U, tá? Então, está sozinha na sílaba, tem de ser acentuada. Não tem nenhuma regra que exclua a acentuação, como NH depois, ou um ditongo antes, sendo paroxítono, logicamente o I e o U, né, sendo paroxítonos, ou mesmo havendo também uma palavra idêntica antes, né, delas aqui no caso, né, ou que seja uma outra letra, né, que não seja a letra S, ou seja, esteja acompanhado, na verdade, o I aí, né, de uma outra letra que não seja S. Não é nenhum desses casos, então acentua. Então, deixe-me colocar aqui a acentuação, né, primeiro. Tá aí agora. Conteúdo também. Pronto. Então aqui nós terminamos a nossa, no caso, nosso exercício, terminamos o nosso conteúdo sobre acentuação gráfica, certo? E na próxima aula, conteúdo novo. Então até lá, tchau, tchau.